Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise política no nosso país. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente o Dr. Marcelo José Ferraçuano, ele que também é professor. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor Marcelo. Trago também a Daniela Alves, que é internacionalista, também professora. Seja bem-vinda também ao nosso programa Alesp Cidadania. E a gente vai bater um papo aqui sobre a situação da política no Brasil. Sejam bem-vindos. Bom, meus cumprimentos a todos, cumprimento a equipe da Alesp, cumprimentos a toda a população de São Paulo, a população brasileira e a todos os espectadores, porque nós sabemos que é um programa que vai muito além das divisas de São Paulo. É verdade. Daniela, se você quiser se apresentar também. Bom, eu agradeço mais uma vez também aqui o convite, essa oportunidade de estar também com o professor Marcelo Suano e a gente poder debater um pouco sobre questões relacionadas a políticas públicas, não é, o cenário nacional e também o estadual aqui em São Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que para a gente começar, então, esse debate, né, essa conversa sobre essa crise política, eu queria começar, então, perguntando para vocês, né? Acho que o doutor Marcelo pode começar e depois a gente passa para a Daniela também. Quais são os aspectos da estrutura política do nosso país que impede, talvez, uma renovação ampla, uma renovação que a gente percebe que a população quer na área política? Olha, essa questão ela é extremamente interessante e importante. Por quê? Porque tem sido hábito sempre de acusar as lideranças políticas de não serem ou competentes ou capazes, ou elas não terem a postura moral suficiente, tal qual se exige para a sociedade. Mas se esquece que nós temos uma estrutura política, um sistema político, que ele não é configurado para permitir que aquilo que as lideranças têm de melhor emerja. Muito pelo contrário, é um sistema político que ele se esforça por fazer com que todas as lideranças tenham, quando entram, se porventura elas entram mal intencionadas, elas entram apenas para defender os seus interesses, aquilo que elas acham que é relevante para elas, é uma outra consideração. Mas acredita-se que parte expressiva dos que entram para a política, eles entram tendo um interesse e uma intenção de fazer algo. Só que quando eles entram, estão nessa estrutura, o que se percebe é que resta para eles apenas a sobrevivência. Então, todos os atos das lideranças políticas estão tentando verificar o que farão para conseguirem, de alguma forma, sobreviver a um modelo político que não permite que se trabalhe com projetos, não se permite que trabalhe com diálogo, não se permite que se trabalhe com a busca de convergência. E talvez alguém vai dizer assim, mas nesse sentido, Suano, você está ignorando todas as tentativas de convergência. Aí eu diria, ora, o nosso sistema político ele não busca convergência, ele busca negociação em pontos específicos, seja para garantir a governabilidade para um determinado governo que esteja em ação num período, seja para preservar ou permitir a ascensão ao poder de um grupo, de uma personalidade ou de um partido. Quando entra, toda a estrutura está posta de uma maneira tal em que você observa que apenas se resume a embates, brigas, negociação, e numa situação hoje no Brasil em que você está polarizado, você já não tem mais o interesse em resolver problemas, você tem interesse em olhar os problemas e acusar culpados e não buscar a solução. Talvez a única forma, da minha perspectiva, eu posso estar enganado, seria você buscar uma reforma, uma alteração do nosso sistema político, democraticamente falando, tá? Não é reforma para o sistema com imposição, com intervenção, não é nada disso. É uma reforma que poderia ser viável, essa é a tese que nós defendemos, eu sou um dos que defende, por intermédio de uma constituinte revisional exclusiva para a reforma política. E seria convocado por uma PEC no Congresso Nacional. Esses constituintes, eles não trabalhariam, não seria uma constituinte originária, seria uma constituinte para a reforma política. O que significa isso? Preservadas todas as cláusulas pétreas da Constituição, que significam um modelo de sociedade já configurado, um modelo de Estado democrático de direito, onde que entraria naquilo que estabelece os poderes do Estado, as relações que são definidas entre eles, e a maneira como se vai buscar
o processo de embate para se chegar a uma representação, ou seja, mudar o sistema político como um todo, não apenas o sistema eleitoral, não apenas o sistema partidário. São tópicos de uma reforma política que preservaria um modelo em que certamente geraria uma representação política que não ficaria presa apenas em sobreviver ou apenas em ficar no combate e numa forma de diminuir o seu adversário, ao invés de fazer uma interlocução e fazer não um confronto, mas um diálogo entre projetos. Professora Daniela? Eu concordo plenamente com o professor Marcelo Suano quando ele fala sobre a necessidade de uma reforma do sistema político brasileiro, porque, ao meu ver, é justamente essa estrutura do nosso sistema político que impede uma ampla renovação, no quadro político brasileiro. Porque, efetivamente, quando nós vamos analisar as eleições, a gente pode verificar na última eleição, por exemplo, nós tivemos pouca renovação. Aqui mesmo na Câmara de Vereadores nós podemos verificar isso, não é? Em outras câmaras, enfim, e depois nós vamos ter outras eleições que nós vamos verificar essa mesma tendência, não é? Nós temos pouca renovação. Quando nós conseguimos que novos políticos entrem, não é, com novos projetos, ou pelo menos com projetos que sejam realmente baseados em evidências, né, políticas públicas claras, eles são bem pontuais, não é? Um ou outro que consegue ascender, não é? E aí tem vários fatores que acabam favorecendo e desfavorecendo essa renovação, não é? Então eu verifico que, apesar de se ter todo um movimento, não é, muito forte nos últimos anos, que obviamente acaba sim favorecendo, não é, de uma certa forma, mesmo que ainda de forma bem limitada, não é? E sim, esses movimentos acabam favorecendo uma renovação, mas ainda não é a renovação ampla que a população deseja e anseia, não é? Justamente porque todas essas pessoas, não é, que estão interessadas em fazer uma nova política, como dizem, acabam esbarrando no próprio sistema. Não é que necessariamente que o brasileiro, que a população não sabe votar, não é? Mas o sistema leva essas pessoas, não é, fazer uma votação que talvez não fosse aquela mais adequada, não é? Então a gente pode analisar o quadro de eleições, né? Aqueles votos que então tem muitos daqueles votos que a gente verifica que é contra alguém e não a favor de alguém, né? E também aquele voto que é mais desinformado, principalmente quando a gente está falando de câmaras de vereadores ou de assembleias legislativas, não é, que são votos que ainda a população precisa entender, não é, como funciona uma assembleia legislativa, ou a função de um deputado estadual, a função de um vereador. Isso não é claro para a população como um todo. Então, eu verifico que há necessidade, sim, dessa reforma política, há necessidade de a gente repensar o sistema de votação também, mas não só esse elemento, mas desse sistema de votação para que as pessoas consigam identificar, não é, as pessoas que ela vai colocar no poder, que ela possa cobrar, principalmente, não é, porque o exercício da democracia não é apenas no voto, mas está essencialmente na participação do dia a dia, na cobrança, não é, em verificar o que o mandatário está fazendo e avaliá-lo também ao longo desse processo. Posso fazer uma complementação de uma frase que eu ouvi você falando várias vezes, e eu cito, inclusive eu escrevi um artigo a partir do momento que eu ouvi essa tua frase, Daniela. É uma frase que, para mim, ela expressa muito bem a situação que nós vivemos. Você uma vez disse, como é que foi? Peça nova em máquina velha. Exato. Quando se estava questionando a entrada, porque houve uma renovação de lideranças que nunca tinham sido eleitas ou que estavam pela primeira vez no Congresso Nacional. E você usou uma frase que eu achei muito interessante, eu escrevi o artigo, peça nova em máquina velha não produz novidades porque as engrenagens são as mesmas. Isso. Esse é o grande problema. Isso foi muito feliz mesmo. Porque apesar de... eu falei agora sobre essa questão, né, da necessidade de renovação em si, mas desses pontos que nós já conseguimos, daqueles que já conseguiram entrar para a política, né, fazendo uma certa renovação, eles não conseguem uma mudança estrutural. Né? E quais são essas mudanças estruturais? Né? Passa pela reforma política, né, pela reforma administrativa, né, fiscal, enfim, são reformas estruturais que o nosso país precisa. Né? E esses novos mandatários,
ainda não conseguem ter força suficiente, exatamente porque não se tem essa possibilidade de uma ampla renovação, que nos dê força suficiente para conseguir fazer as reformas estruturais necessárias. Então, é efetivamente um trabalho de formiguinha. Ou se tem uma pressão ampla da sociedade para que essas mudanças ocorram, ou a gente ainda vai ter problemas por um longo tempo, porque apesar de serem excelentes parlamentares, que estão surgindo na política, efetivamente eles não conseguem ter a força que gostariam para as mudanças necessárias no país. Não há canais de modificação. Exato. Esse é o grande problema. É muito interessante porque entra dentro de uma lógica, que é a lógica do presidencialismo de coalizão, ou entra dentro de uma lógica que você tem um sistema político, um sistema eleitoral e um sistema partidário, em que, no sistema eleitoral, você acaba possibilitando que a representatividade seja de baixo nível. Quando eu falo baixo nível, eu não falo intelectual, eu falo baixa representatividade, é isso. Por isso que o nível é baixo, ou seja, são indivíduos que acabam não representando muita coisa. Então, lá dentro, o que eles acabam fazendo? Eles acabam tentando sobreviver, transitando em processo de negociação para ver se eles conseguem alguma alavancagem. E muitos são de um nível intelectual excepcional, mas não tem como. O sistema não permite isso. Não sei se tu concordas comigo. É um sistema que realmente é fadado, ele prega o indivíduo naquilo, não que ele tem de pior, não estou nem dizendo moralmente, mas na sua possibilidade de fazer algo concreto. Não tem como fazer algo concreto. 80% do trabalho dele é sobrevivência. Tanto que alguns dos novos parlamentares, principalmente na Câmara Federal, eu já vi muitos deles fazendo algumas declarações, falando, poxa, eu não consigo avançar, eu não consigo fazer nada. E alguns até com uma certa surpresa de como funciona o nosso sistema político. Então, também tem isso. Alguns chegam também com intenções que são grandiosas, que são maravilhosas, só que esbarram no próprio sistema político, no próprio processo de negociação, de como funciona o nosso sistema, enfim, não consegue avançar como gostaria. Isso acaba desestimulando, muito dessas novas lideranças. Eu acho que pelo contrário, infelizmente, se não for a persistência, e desse trabalho de formiguinha mesmo, a gente vai acabar retrocedendo, por isso também vejo de uma forma positiva, essas novas lideranças que estão surgindo, e que se colocam nessa posição que eu diria que quase de resistência, nós vamos continuar aqui, nós queremos fazer algo, mas para isso há necessidade de mudanças. Então, por isso que quando a gente não vê um resultado tão concreto, ou mudanças que a gente gostaria de ver imediata, não é necessariamente pela vontade dessas lideranças, mas é por conta de todo o funcionamento do nosso sistema político. Posso fazer mais uma última complementação? Claro. É interessante que, normalmente, quando as pessoas falam de reforma política, e nós vemos nos jornais, nas TVs, ao falar de reforma política, se reduz a reforma política exclusivamente à reforma do sistema eleitoral, a eleição. E fica se discutindo se vai ter ou não financiamento público, privado, qual é o nível, ou se vai ter ou não a cláusula de desempenho, que é apelidada de cláusula de barreira. Ou seja, isso é um tópico. É essencial que você garanta, a democracia tem como condição necessária o pleito, tem a condição necessária o sufrágio, o voto. É uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente. Para ter condição necessária e suficiente à democracia, o voto é um dos elementos. Agora, você tem que ter muitos outros, dentre eles a maneira como se articulam os poderes. Por exemplo, critica-se muito o Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, tenho muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Mas dentro do atual sistema que aí está, suponhamos que eu, ministro do Supremo, eu acabaria atuando de uma maneira muito parecida, porque a única diferença é que eu iria atrás dos meus valores, das minhas convicções. Por quê? Porque o sistema permite. Por que esse sistema permite? Porque nós temos o Supremo, que além de constitucional, é recursal. E por essa razão você encontra o Supremo que avança em elementos que não deveria avançar. A culpa é exclusivamente do Supremo? Não, é do modelo, que criou uma situação como essa. E só para concluir, por que é tão importante verificar um escopo tão amplo? Porque a função do voto, como diria já é quase clichê, não é escolher os melhores, é impedir
que os piores permaneçam por um tempo suficientemente grande para destruir a realidade da sociedade, a realidade política, o que quer que seja. Agora, só tem como você ter essa concretude de que a função do voto é essencialmente essa, se você tem um sistema em que a ideia de um sistema político, em que a ideia do sistema eleitoral está muito bem articulada para produzir o que tem de melhor na representação, na formulação de projetos, no diálogo político, na busca de convergências. Uma personalidade certa vez comentou comigo que o nosso grande problema do antagonismo que existia no Brasil hoje não era mais um antagonismo entre direita ou esquerda, era um antagonismo entre os radicais dos dois espectros quanto aqueles que tentam buscar a convergência. E, curiosamente, foi um general das Forças Armadas que falou isso para mim. Eu achei excepcional, porque talvez ele estava vendo a política da maneira como ela deve ser entendida, a busca do diálogo para produzir um projeto que corresponda à vontade geral do povo. A vontade geral do povo é uma interpretação daquilo que é melhor para o equilíbrio da sociedade. Eu não sei se eu fui muito além, desculpa, Daniela, apenas uma complementação àquilo que você falou. Tá certo. É interessante, né, até vocês dois falando nesse aspecto de como que as coisas funcionam. A Daniela até colocou aqui que normalmente o nosso voto não é a favor de alguém e contra alguém, né, contra um movimento. E a gente vê que isso não é um comportamento só da sociedade quando vai votar. É algo que acontece dentro das assembleias e das câmaras também, né? A gente vê os acordos entre os partidos também, que normalmente também não é defendendo uma causa, mas muitas vezes é contra uma outra. Então é algo que não vem só, né, da população, é algo que está também nos poderes, né, nos partidos. É um espelho, né? É um espelho do que acontece. Né? Exatamente. E detalhe, eu friso e ressalto isso com muita convicção, que o problema é exatamente da máquina, mais da máquina do que das pessoas. Por quê? Porque quando os partidos estão numa Assembleia Legislativa, numa Câmara dos Vereadores, no Congresso Nacional, tentando sobreviver dentro da sua convicção, e todo mundo fala mal dos partidos, infelizmente essa é a lógica que é colocada. Se eles não fizerem isso, eles não conseguem implantar projetos, eles não conseguem desenvolver ideias, eles não conseguem ter representação de ninguém, eles não conseguem responder ao seu nicho eleitoral. Em síntese, é um modelo. Só para te citar um exemplo. Na Inglaterra, por exemplo, que é um parlamentarismo de verdade, e não isso que nós não sabemos o que é o Brasil, porque o Brasil, presidencialismo de coalizão, todos falam, é um parlamentarismo fake, ou um parlamentarismo confuso, ou um parlamentarismo atrapalhado. Vamos pegar no caso da Inglaterra. Quando um gabinete se constitui, automaticamente a oposição faz um gabinete sombra. O que significa o gabinete sombra? Eles pegam e criam exatamente os mesmos secretários, os mesmos ministros, correspondente àquilo que está no governo. Por qual razão eles fazem isso? Para ficar um batendo no outro? Não. Porque à medida que o governo, o gabinete que está em execução, apresenta um projeto, eles têm o dever de apresentar um projeto alternativo. O embate não é porque tal pessoa faz isso, porque tal pessoa não presta, tal pessoa está fazendo tal coisa. Não. O embate é em cima do problema. Você está dizendo que o problema se resolve assim. Nós dizemos que o problema se resolve daquela maneira. E coloca-se no ambiente em que a sociedade se representa como um todo, a razão pela qual é a essência da democracia está lá no legislativo, coloca-se ali o embate de projetos para ver qual tem mais coerência e pode ser executado. É um modelo. Se é o melhor para o Brasil, outra consideração, mas é um modelo que mostra uma certa eficácia, com procedimentos eficientes, enquanto aqui o que você tem? Você vai numa Assembleia, vai numa Câmara, vai no Congresso, as guerras ou as brigas ou os embates ou os diálogos são todos exclusivamente para tentar sobreviver na estrutura que aí está. Quase que a totalidade se dá dessa maneira. E, na verdade, se a gente for analisar, não existem regras claras, não é? Nós temos regimentos, não é? Mas, enfim, não existem regras claras, não é? Existem as negociações, mas como isso se dá, efetivamente, não é? Não há a transparência que deveria ocorrer, não é? Isso também acaba sendo um grande problema, não é? Até para se conseguir novas renovações também, isso passa por essa transparência, não é? Como você consegue reformar todo esse sistema. Então vai ser um trabalho realmente
grande para a gente chegar nesse ponto, não é, em se ter um sistema político, que eu não diria talvez que fosse o ideal, não é, que a gente nunca vai conseguir chegar nisso, mas que pelo menos trouxesse que refletisse melhor aquilo que a população deseja, não é? No sentido de renovação, no sentido de transparência, no sentido da gente retomar, não é, as discussões políticas aqui no país de uma forma mais adequada, né? Exatamente. E a gente vê, né, agora, como está popularmente, né, a insatisfação da população mesmo, né, com a política. E eu queria que vocês falassem um pouquinho se essa insatisfação ou talvez essa decepção com as lideranças, os partidos políticos, é algo que está acontecendo agora, nesse momento atual, ou é algo que é histórico? Porque, eu não sei, uma percepção minha é que parece que as pessoas estão mais decepcionadas agora, nesse momento, do que antes. Mas eu queria que vocês falassem melhor como especialistas sobre isso. Por favor, professor Marcelo. Eu começo comigo? Olha, normalmente quando eu converso com analistas políticos, cientistas políticos e autoridades que já têm uma certa experiência, eu não vou falar idade, tá? Já tem uma certa experiência, eles dizem assim, a crise política no Brasil, ou o Brasil está em embate político, é da nossa história. Quando você vai listar a quantidade de situações em que você esteve à beira de uma ruptura, praticamente existe uma constância. São poucos os momentos da história em que você teve um interregno muito grande. Por exemplo, de 85 para cá, nós estamos em 95, 2015, 2005, 30 e poucos anos. Talvez seja um dos maiores da nossa história. Nós estamos em que é um dos maiores em que você tem endurecimento no discurso e no embate, mas não riscos de ruptura, tá? Não querendo dizer que a ruptura seja maléfica ou benéfica. Não estou querendo fazer nenhum julgamento com a ruptura. Só quer dizer que tem uma ruptura dentro de um sistema ou de um modelo que estava caminhando. Então, vendo dessa perspectiva, o que se diz? Realmente, o Brasil sempre esteve em crise. Qual é o elemento que a gente traz que poderia ter a novidade hoje? Antigamente, você tinha a transmissão e a circulação de informação de uma maneira muito limitada. Ou você tinha jornais, a TV a década de 50, se você for pegar a história inteira do Brasil. E você tinha que presenciar aqueles indivíduos que iam se manifestar em determinados lugares. Era uma época que, inclusive, os discursos eram melhores, porque os indivíduos tinham que ter ideias claras, muito bem fundamentadas, e ele falava direto com o povo, olhando na cara do povo constantemente, tá? Agora, a circulação de informações é maior. E a circulação de informação sendo maior, ela tem gerado, primeiro, uma polarização. E essa polarização com encastelamento em bolhas. Isso talvez seja o grande problema, que isso esteja trazendo uma situação tão angustiante neste momento. Porque se você tem bolhas em que o discurso é interno, e você fica circulando a mesma ideia, apenas reforçando uma percepção, ao invés de buscar pontos de convergência, você acaba não trabalhando para resolver problemas. Você reduz a política única e exclusivamente à luta pelo poder. A política tem isso, é luta pelo poder ou trabalho pelo poder. Eu prefiro usar essa expressão, tá? Mas ela é também a busca de projetos, a solução dos problemas sociais, a busca da convergência, ela é o diálogo por excelência, ela é a busca de soluções que possam compartilhar todos os segmentos da sociedade, é a busca da vontade geral. Ela não é apenas a luta pelo poder. Então, essa talvez seja a novidade contemporânea. A circulação e aceleração do processo de informação tenha criado bolhas que estão se especializando em aperfeiçoar o seu discurso interno, mas não a busca de uma convergência ou de um diálogo. Esse talvez seja o grande problema que cria essa sensação. Não sei como é que a Daniela Alves vê, porque ela trabalha mais com tecnologia do que eu. Bom, professor, eu concordo com esse seu ponto relacionado à questão da tecnologia, da informação, não é? Mas eu diria também que o senhor mesmo pode verificar isso e avaliar, não é, que parece que todo ano, não é, a gente está falando sobre uma crise política diferente aqui no Brasil, não é? Então, a gente sempre tem palestras, enfim, eventos
que todo ano vai falar sobre a crise política brasileira. Né? Isso não é uma novidade. Qual é a novidade, né, desse momento que nós estamos vivendo? Certamente, eu diria que é a pandemia. Né? Nós nunca passamos, né, por algo parecido, pelo menos na nossa geração, né, nós nunca vimos algo parecido assim, uma pandemia, né, com essa escala global, né, atingindo todos os países do mundo, né, cada um com uma escala diferente, mas atingiu todos os países do mundo, atingiu a economia de diversos países também, né, de uma forma muito séria e trágica, né, e não foi diferente aqui no país, aqui no Brasil, né. E dentro disso, né, nós temos várias perspectivas sobre a questão da pandemia aqui no Brasil. Né? Alguns vão criticar o presidente, ou o governador, ou o prefeito, né, de acordo com a sua perspectiva. Né? Mas eu vejo que a questão da pandemia em si, ela agravou ainda mais a percepção das pessoas sobre os políticos e sobre a política. Né? Ou seja, afinal, onde estão, né, aqueles projetos, aqueles serviços que deveriam ter sido prestados, né, para que, nesse momento que nós precisamos efetivamente, né, de hospitais, né, de ter uma segurança para a população, principalmente aquelas mais vulneráveis nesse momento em que muitas vezes há necessidade de fazer um lockdown, só que em algumas cidades fica muito inviável você efetivamente fazer um lockdown, porque certamente a população mais vulnerável vai ser a mais afetada por esse lockdown, né, quando a gente visualiza uma cidade como São Paulo, por exemplo, né, que tem um fluxo de pessoas muito grande, né, e a população que está na periferia de São Paulo, ela precisa se deslocar em ônibus ou metrô, né, então ela passa a ser mais fragilizada ainda, enquanto outras cidades que têm menor escala, aí sim elas conseguem fazer um lockdown de uma forma mais efetiva, sem afetar tanto a população mais vulnerável daquela cidade. Mas isso também, claro, né, vai levar em conta diversas interpretações e como o próprio conselho, enfim, de médicos, né, de diversos especialistas estão verificando a situação. Não é? Mas eu vejo que, nesse caso da gente se ter conselhos, não é? Seria essencial também, nesse momento de pandemia, não é? Especialmente eu que sou mestre em medicina, busquei, não é, entender essa área da saúde, não é? Por isso que eu juntei saúde com relações internacionais, como é que você faz a gestão de certos problemas na área de saúde, não é? Só que a visão médica, não é? Ela é uma visão. Tá? Então, o que seria o mais adequado dentro de uma concepção, né, de você aplicar políticas públicas visualizando a bioética, por exemplo, né, você ter um conselho que fosse multidisciplinar, né, e não apenas, né, com uma visão que é a visão médica. Por quê? Porque dessa forma que a gente consegue desenhar políticas públicas, né, que vão abarcar diversos setores da sociedade e de uma multiplicidade cada maior que é necessário, não é? Com a complexidade necessária em um caso como esses. Os médicos, eles são necessários, obviamente, não é, para analisar o perigo, não é, de uma pandemia, de um vírus, como é o caso aqui da Covid-19, como de outros que podem surgir também, não é? Porque, afinal, nós estamos vivendo agora essa pandemia, mas ainda há possibilidade de outras pandemias acontecerem, né? Em 2019, no início de 2019, eu cheguei a escrever um artigo justamente sobre os 10 maiores riscos globais à saúde, né? E um dos riscos que eu escrevi ali estava exatamente sobre uma pandemia de um vírus que ainda não era reconhecido, né, pela população. Isso quer dizer que eu estava ali fazendo um exercício de futurologia? Não, na verdade não. Isso eram pesquisas, né, e relatórios que já estão saindo há vários anos, né, por várias organizações internacionais, por várias entidades de pesquisa. Não é algo novo, não é? Mas infelizmente faltou a articulação internacional efetiva para lidar com essa questão da pandemia, que a partir daí, obviamente, acaba refletindo na responsabilidade dos próprios governos, não é, de terem
implementado a legislação internacional sanitária, né, e implementar medidas de combate à pandemia, porque, infelizmente, isso ainda era visto como uma ficção, não é, como cenas de filmes, mas agora é uma realidade. Eu espero que seja redesenhado, né, essas respostas a pandemias, não é, e que se possa efetivamente olhar para as políticas públicas, não é, de uma nova forma, não é, que a gente consiga efetivamente implementá-las, não é, de forma adequada para conseguir, não é, evitar esse tipo de situação que nós vimos durante a Covid-19 aqui no Brasil e em outros países também, claro. Eu posso fazer uma complementação? Desculpa. Pode, claro, pode fazer. E aí eu vou citar uma frase, por exemplo, nós estamos vivendo esse momento de embate político muito grande, principalmente na CPI da Covid. Eu vou citar uma frase que o general Pazuello falou no final, no seu encerramento, que é interessante, independentemente de concordar ou não com ele, eu não estou aqui para defendê-lo nem para acusá-lo, apenas peguei essa frase que eu achei que é uma frase que diz muito respeito ao que está acontecendo e acaba sendo interessante para entender o que a professora Daniela falou. Ele disse assim: a pandemia trouxe diante de nós o entendimento de todo o caos estrutural que nós tivemos durante muito tempo. Foi mais ou menos isso que ele falou. Disse: é uma consequência da maneira como a saúde tem sido tratada ao longo de muito tempo. É real. Independentemente dele estar falando ser ele ou para ele ou favorecê-lo, estou pegando apenas este elemento. A pandemia, ela trouxe diante de todos nós um caos que já existe na saúde. Aí, para não ficar tratando de um lado ou do outro, a maneira como esse caos foi gerenciado no momento de desespero e de crise acelerada ou intensificada é que pode ser observado, mas o que trouxe para a sociedade. Diante da sociedade que está sofrendo, daqueles que querem tirar proveito, daqueles que estão, de alguma maneira, navegando na crise da saúde, a sociedade se polariza cada vez mais. Quando a gente observa, nós temos uma situação como essa, em que você tem uma circulação de informações acelerada, uma pandemia que é um fato novo, ou seja, novo para essa geração, que não viu algo dessa natureza ou dessa intensidade durante muito tempo, e você olha e vê já uma falha estrutural, já não é mais nem do sistema político, é uma falha estrutural de um setor de serviço para a sociedade, que não começou agora, nem começou no governo passado, nem começou no governo anterior. Isso já vem de alguns anos. E acabou refletindo na intensificação, seja dos ódios, seja dos desesperos, seja dos gritos, seja das ofensas, seja das desistências de buscar soluções de convergência. Porque talvez mais nos traz. O que se esperava. O que se esperava, na verdade, seria uma união, uma união de esforços. Se você for pensar no ideal, no que a gente esperaria, é exatamente isso, é uma união. Olha, chegamos no limite, estamos numa situação de emergência, nós precisamos agora, todos aqui, nos juntar e pensar no que é o mais adequado para o país, infelizmente, não foi o que nós vimos, estamos até agora presenciando brigas intermináveis, em todas as esferas do poder, e vendo que, infelizmente, parece que, pelo menos no ambiente político, pouco avançamos, no sentido de pensar efetivamente na sociedade, deixar um pouco de lado as divergências ideológicas, as divergências que se possam ter para pensar medidas adequadas no momento de pandemia. Infelizmente não foi o que ocorreu, e vamos ver isso. Agora o que nos resta é pensar, bom, nós precisamos de vacinas, e que elas cheguem, isso todos os esforços devem estar voltados para isso agora, porque não há outra forma da gente conseguir recuperar a economia, e o mais rápido possível é a única coisa que pode voltar a nossa vida ao normal. O último complemento é interessante, que era o momento que você precisava de unir esforços para dividir atividades ou para dividir atribuições, os embates se intensificaram. Por exemplo, eu particularmente, eu acho que os esforços teriam que ser dirigidos para os dois segmentos,
para a vacina e para o combate preventivo. Como que você faz o combate preventivo? Em relação a essas drogas que dizem que combatem, não fazendo pesquisa daquilo que pode combater, porque precisa de investimento, juntar médicos, juntar cientistas. Como que nós podemos combater, uma vez que a vacina, que a doença tenha se instaurado? Vamos atrás daquilo que pode ser eficaz. E é investimento, estudo e pesquisa. Do outro lado, como que nós podemos nos antecipar, que seria o caso da vacina, desta maneira. Então, vamos investir também. Como que você consegue fazer? Juntando esforços para dividir atribuições, porque assim você consegue trabalhar com o orçamento que se tem. Ao invés de ficar um jogando contra o outro e amaldiçoando o outro, fazendo com que não exista orçamento suficiente. Porque você acaba priorizando um lado e esse lado acaba dando certo ou não, ou atrapalhando diante da infraestrutura, daquilo que nós temos, em síntese. No momento que deveria ter uma convergência, uma concertação, você tem uma divergência e um embate polarizado, como se política fosse guerra. Política não é guerra. A guerra não é nem a continuação da política, uma interpretação errada da frase do Clausewitz. A guerra é a continuação das relações políticas, ela só vem quando a política de verdade não consegue mais produzir um resultado. Aí é que surge a guerra, mas isso é uma deturpação do processo político. Não é a natureza da política propriamente dita. Professor Marcelo, professora Daniela, desculpa interromper, mas eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Tá ótimo. Obrigada. Voltamos agora com o programa Alesp Cidadania. Estamos aqui com o professor Marcelo e a professora Daniela falando sobre a crise, né, da política aqui no nosso país. A gente estava conversando agora no retorno. Desculpa, professora Daniela, eu acabei te cortando, mas pode continuar a sua fala. Não, eu só ia complementar o que o professor, na verdade, fortalecer, não é, o que o professor Marcelo estava falando, que incrivelmente a polarização ela aumentou, né, nesse período de pandemia. Era algo que efetivamente, pelo menos inicialmente, nós não esperávamos que isso fosse acontecer, né, pela situação, né, em que se ficou aqui no país, né, muitos pequenos, médios empresários fechando as suas portas, né, pessoas passando fome, pessoas morrendo, né, por todo o país, uma situação caótica, e o que nós esperávamos era realmente essa convergência, né? Era uma união aqui no país para que a gente pudesse efetivamente responder a esse caos que se instaurou, não é colocar a culpa em um ou em outro, né? Dentro da nossa empresa, né, que tem uma empresa de consultoria em relações internacionais, a gente está sempre preocupado em como resolver os problemas, e não em trazer, em criar mais problemas, né? Então, não estou querendo dizer que a lógica de uma empresa ela deve ser totalmente implementada em um governo, não é isso que eu quero dizer, mas pelo menos alguns elementos, né, de qualidade, né, de eficácia, de eficiência, precisam ser levados em consideração, e especialmente em como você gerenciar crises. Em uma empresa a gente não faz isso, a gente não fica trazendo um brigando com o outro, porque se isso acontece a empresa quebra. Infelizmente, no caso de um governo, quando isso acontece, pessoas morrem. É claro que a gente está falando aqui desse assunto tão importante, né, que é esse momento que a gente está vivendo agora, que é a pandemia. Mas eu queria abordar um outro tema dentro, claro, né, dessa crise que a gente vem passando. Há aqueles que defendam a intervenção militar. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, o que tem a ser dito sobre a participação, então, dos militares na política. Aí, doutor Marcelo, se você puder começar. Bom, para mim, até para começar, é interessante, porque parte do meu trabalho foi estudando o pensamento político e militar brasileiro. Foi aí que veio meu mestrado e meu doutorado, fazendo análise e um entendimento daquilo que pode ser configurado como um pensamento militar brasileiro. Tá? São várias características que nós poderíamos colocar de antemão. Mas uma delas, que parece que é mais urgente, é tentar entender o porquê da participação dos militares neste momento da nossa história na política tal qual está se dando. Primeiro, você tem militares que foram eleitos.
E a pergunta que se faz é, esses militares foram eleitos por quê? Porque a sociedade quer uma intervenção militar? Não. A sociedade não quer uma intervenção militar. Eles foram eleitos por quê? Porque a sociedade identificou que a maneira como estava sendo feita a política no Brasil, ela estava priorizando apenas a guerra entre aqueles que faziam a política e usado a política apenas para o proveito próprio. Ou seja, a política se resumiu apenas às regras do poder, deixando de lado comportamentos, valores que eram muito sagrados. Mesmo Maquiavel, a partir de falar em muita coisa sobre Maquiavel, quando Maquiavel estabelece as regras e fala como se dá a luta pelo poder, Maquiavel cita num dos seus capítulos do Príncipe, lembrem-se de Agátocle, teve o poder, mas não teve a glória. Por qual razão? Porque para Maquiavel existia um norteador moral para as ações políticas. Que norteador é esse? O bem da sociedade. O indivíduo não buscava o poder apenas pelo poder, ele buscava o poder por alguma coisa. E essa alguma coisa era a preservação de um equilíbrio ou a salvação da sociedade. Essas são as razões pelas quais se vai ao poder, não apenas para os interesses individuais. Ou seja, mesmo no caso maquiaveliano ou maquiavélico, falem como achar melhor, você tem essa lógica. Por que eu estou falando isso? Porque aqueles que elegeram militares o elegeram exigindo que a política também trouxesse valores que estavam sendo deixados de lado. Ou seja, ou apenas se briga para preservar no poder, fazendo o que for necessário para tanto, ou se entra na política apenas para usufruir dos benefícios que a política traz. E aí foram atrás daqueles valores militares. Porque se você pegar os índices estatísticos das pesquisas que são feitas sobre as instituições que têm credibilidade na sociedade brasileira, as Forças Armadas estão no topo. Por qual razão? Porque atribui-se aos militares, e isso é constatado, que eles agem em função da honra e da dedicação ao cumprimento do dever, e o seu dever tem relação direta com a sua salvação da sociedade, que lhes provê, razão pela qual soldado não é bando, não é guerreiro. O soldado é um indivíduo que tem um vínculo de honra com a sua sociedade. Foi por isso que eles foram atrás e elegeram vários militares. Outra coisa, os militares que foram escolhidos para participar do governo, foram escolhidos por várias razões, mas as principais são, supostamente por ter capacidade técnica, supostamente por ter laços de honra, tal qual eu falei, e supostamente porque não teriam vínculos com perspectivas ideológicas e iriam trabalhar de uma maneira direcionada para a execução das atribuições públicas que lhe foram conferidas. Era isso que se esperava. Em nenhum momento foi dito que aqueles militares que foram lá foi para militarizar o governo ou para trazer a instituição militar, tanto que hoje se vê essa angústia muito presente. Os militares não querem, em hipótese alguma, admitir que se confunda a instituição militar com aqueles profissionais militares que foram escalados, convidados ou por eleitos para exercer atividades políticas, porque essa atividade não cabe às Forças Armadas e os militares brasileiros sabem disso, tá? Esse é um ponto que tem que ser trazido e tem que ser muito respeitado, porque os militares não foram para a política pela instituição ou para militarizar a política, ou para tomar conta dela. Eles foram escolhidos pelo povo, e alguns foram convidados por razões técnicas e por questões de honra, valor que se atribui a eles. Se houve deturpações, deslizes, isso é outra consideração, mas ainda assim não é o que aconteceu. Quando se olha e observa esses elementos, qual é a conclusão que se tem? Os militares estão, neste momento na política, apenas cumprindo o seu dever, mas o que eles querem ser é apenas militares. Num determinado momento, certamente a situação estará normalizada e os militares estarão exclusivamente fazendo as suas atribuições dentro da instituição militar. Por qual razão? Porque eles não serão chamados pelo povo como representantes eleitos, porque se você observar, basicamente é isso, ou é um representante eleito, ou é um convidado por razões técnicas, e não uma instituição militar propriamente dita. Isso tem que ser trazido à tona e tem que ser levado em consideração e respeitado sempre. A participação dos militares na política é um processo histórico que decorre, e aí eu já encerro para não ficar muito extenso, que decorre até da própria maneira como foi construída a instituição militar, especialmente o Exército no Brasil, que percebeu
que para ele se construir profissionalmente, ele tinha, de alguma maneira, reorganizar ou participar da reorganização da sociedade, seja atuando na política, seja dando suporte para garantir determinadas atividades. Exemplo, é algo que aí não quero ser arrogante, mas aí eu vou ser bem duro. Eu duvido alguém provar que as Forças Armadas ou que o Exército Brasileiro não foi a primeira instituição no país a pensar a inclusão social. Quando se pega a história do Exército Brasileiro e tudo aquilo que ele fez, a primeira preocupação dessa instituição foi a inclusão social, sem qualquer tipo de segregação, ou acabando com as segregações que poderiam acontecer. E aí eu passo para a professora Daniela, porque senão eu vou acabar ficando muito tempo falando e estendo demais. Mas, basicamente, esses seriam os pressupostos básicos para entender a participação dos militares na política. Agora, ao longo da história, nós podemos conversar, porque tem muitos elementos para serem trazidos à tona. Bom, professor, você é especialista no assunto, né? Mas o que eu poderia comentar sobre essa questão dos militares na política, né? Poderia até te ouvir um pouco mais sobre essa questão. Eu vejo com uma preocupação, tá? Os militares na ativa ingressando na política, tá? Principalmente os não eleitos, né? Eu vejo que isso pode fragilizar a instituição, né, militar, e eu vejo isso com bastante preocupação nesse sentido, né? Porque é uma instituição que ela efetivamente precisa ser respeitada, né, e precisa, para isso, né, manter o seu respeito, né, manter a sua imagem. Né, e quando um militar na ativa entra em um governo, ele está abrindo as portas, querendo ou não, da instituição, não é, para que ela possa ser atingida. E como o senhor mesmo falou, os militares, não é, eles têm uma função muito além do que a gente pensa relacionada à segurança nacional, não é? Mas uma função social muito importante no nosso país, não é? Com vários projetos que o senhor mesmo pode citar, enfim, com várias ações que são muito importantes para a questão social aqui no país. No entanto, quando se tem, não é, os militares na ativa entrando para o governo, a gente pode ver aí uma fragilização das Forças Armadas também, não é? O senhor vê também dessa forma, porque essa é uma percepção e uma preocupação que eu tenho. Eu concordo plenamente, vou um pouco além até. Eu lembro que foi em 2017 ou 2018, eu não estou lembrado quando foi que eu fui convidado no Rio Grande do Sul a dar uma palestra para um instituto de estudos do MDB no Rio Grande do Sul. E lá havia muitas autoridades, senadores, havia o atual prefeito, estavam vários generais, e nós tratávamos exatamente dessa questão do Brasil que pode dar certo e a crise política, e nós já tínhamos ali. E a participação dos militares também. E lá eu falei algo que e eu reforço bem na linha do que você está falando. Eu, particularmente, quando fiz levantar essa questão, eu disse: o militar, antes de ser militar, é um cidadão, e como cidadão ele pode participar da política. No entanto, ao participar da política, ele tem que assumir que ele terá uma outra função, e não a de militar. Como tal, ele tem que optar, ou uma coisa ou outra. No caso, de acordo com o que você está falando, ele tem que ir para a reserva. Alguns cargos governamentais pelos quais eles estão sendo convidados não exigem isso, porque supostamente são cargos técnicos. Agora, se ele for para ocupar um cargo político, ele tem que optar e tem que ir para a reserva sim, porque senão você atinge as Forças Armadas. E eu lembro que naquela palestra eu falei algo que vai mais além. Eu disse o seguinte: isso é tão sagrado e tem que ser pensado com tanto carinho, e eu fiquei muito feliz que todos os oficiais generais que lá estavam concordaram comigo, que eu falei da seguinte forma: se você não tiver essa delimitação, pode-se criar a pior das circunstâncias possíveis para uma instituição de tanta honra e tanto respeito, que são as Forças Armadas, em específico, lá estava o Exército e a Aeronáutica, a Força Aérea. Eu disse para eles, em especial, o Exército, que é o contingente. Qual é? Começar a se colocar nos postos de graduação, nos postos e graduações, a possibilidade de criar um posto ou uma graduação a mais, que é a do político, exercendo ou cargos eletivos ou exercendo cargos técnicos burocráticos dentro do Estado. Ou seja, se você não votá-lo, se fizer com que ocorra a opção, e ele vai e pode voltar, você acaba criando um posto a mais.
E isso pode ser deletério para as Forças Armadas, porque poderá acabar trazendo para dentro da instituição o debate político. E o debate político é isso que eu ia falar, professor, porque, querendo ou não, eles acabam sendo pessoas politicamente expostas, então, consequentemente, a política passa a ficar dentro das Forças Armadas também, né? Mas só para pegar um caso, por exemplo, qual é o mais evidente deste momento? Porque os generais que estavam ocupando determinados postos até o presente momento tinham, de certa maneira, algum vínculo com questões militares. Aquele que foi mais afastado foi Sua Excelência o General Pazuello. Qual foi a situação do General Pazuello? Quando ele foi convidado para ser o secretário executivo do Ministério da Saúde, exercendo um cargo técnico. Por qual razão? Porque ele é um intendente. O intendente, ele não é um especialista em logística, como muitas pessoas foram atrás, está mentindo. Não, ele entende de logística por qual razão? Porque a intendência dentro do Exército é aquele que provém para as demais armas as condições necessárias para ela executar melhor a sua atividade. Por isso, ele tem que conhecer também de logística. E ele, como intendente, ele foi exercer um cargo técnico, naquele momento, para ali conseguir garantir que o ministro da Saúde pudesse, dentro do seu planejamento, ter alguém que lhe proveria as condições técnicas básicas de logística para dar uma efetividade ao planejamento do Ministério da Saúde. Esse foi o ponto. Depois, com a saída e as dúvidas, acabaram dando a ele o cargo de ministro da Saúde e não permanecendo na ativa. Por qual razão? Porque se imaginava que ali também seria exclusivamente técnica a questão, porque seria distribuição de remédios, distribuição de vacinas, a garantia dos insumos ou dos equipamentos necessários. Mas começou uma guerra em que todos os lugares começaram a batalhar contra o governo. E ali, mais uma vez, no momento que precisava de pelo menos sentar para que todos colocassem as cartas à mesa, todos se afastaram e passaram a jogar os jogos que lhes eram mais adequados. E, nesse sentido, acabou o governo e o Ministério da Saúde com o militar, que era supostamente um técnico assumindo um papel político, também jogando o jogo que era o jogo que estava. Basta que se veja a confusão que nós vemos hoje na CPI, que é uma CPI que, de tudo que se esperava neste momento do Brasil, a última coisa que se imaginava era jogar tanto tempo fora para fazer uma CPI. Que busca se acusar o presidente, e se você ficar um ano sem entender quem é o culpado, você perdeu um ano que deveria ter sido concentrado esforços para resolver esse problema, seja pela vacinação, seja por investimentos em insumos, seja por investimento em equipamentos, seja por investimento em pesquisas para a cura, porque o próprio Butantan tem um soro que supostamente pode levar à cura da doença, que deve ser levado com respeito. Só para tentar explicar a questão que aconteceu. E aí eu também sou totalmente favorável. Se é para exercer cargo político, tem que renunciar ao seu posto na ativa. Continua como militar, mas na reserva. Qual é a diferença? O militar na reserva preserva os valores, a integridade, a dignidade, mas ele não tem tropa. E a questão é muito simples. A política não pode ser feita com quem tem armas e com quem tem tropa. Por quê? Porque uma decisão errada pode significar derramamento de sangue, ao invés daquilo que falava o querido Ulisses Guimarães, ao derramamento de saliva, porque a saliva é o combustível da política. Não sei se eu consegui ser suficientemente sintético, porque é uma questão muito complexa. Eu queria agora que vocês falassem um pouquinho também, aí eu peço para a professora Daniela começar agora, qual o cenário para a política que vocês apontam para 2022? Olha, essa é uma pergunta interessante, não é? Mas ao mesmo tempo que traz a todos nós uma certa angústia também, não é? Porque dentro desse cenário que nós já desenhamos aqui, de uma intensificação da polarização, não é? Então, com certeza, nós vamos verificar uma polarização ainda maior para 2022, não é? Alguns grupos tentando trabalhar no cenário nacional para conseguir uma terceira via, não é? Mas eu tenho ainda dúvidas com relação à força, não é, que poderá ter essa suposta terceira via, não é? Porque nós já estamos em maio e eu ainda estou falando em uma suposta terceira via.
não é? Então, isso quer dizer que nós temos, na verdade, uma crise de liderança aqui no nosso país, não é? Então, nós não conseguimos ainda identificar o que seria essa terceira via, se existe efetivamente essa terceira via, se ela tem força suficiente para desbancar essa polarização que nós estamos desenhando, que é inadequada, que é muito além de inadequada, não é? Que torna o nosso país, não é, ainda mais difícil da gente pensar numa conjuntura favorável, quando nós temos uma polarização tão grande e, infelizmente, tendo de decidir dentro dessa polarização. Não é? Agora, no ambiente dos estados, não é, eu verifico que também a gente pode ter uma renovação pontual, não é, como vem acontecendo ao longo dos anos, não é? Eu espero, não é? E claro, pessoalmente eu fico na torcida para que a gente efetivamente possa ter uma renovação maior. Mas quando eu falo em renovação, eu também, por outro lado, não quero deixar de lado aqueles que já estão na política há um certo tempo e vêm também fazendo um trabalho que a gente precisa ressaltar também, não é? Não é isso, não é jogar tudo fora e vamos zerar absolutamente tudo, não, porque nós temos também de valorizar a nossa história, não é? E aquilo que produziu de bom, não é? E, claro, sempre ressaltar isso, que é muito importante para que a gente possa efetivamente ter novas lideranças. Quando a gente quer apagar totalmente o nosso passado, como nós vamos construir um futuro melhor também? Então, nós temos de olhar para aquilo que já deu certo, não é? Para as lideranças que podem ser também uma inspiração, né, para os jovens políticos, para aqueles que querem, né, entrar na política também, que possam se preparar, principalmente se preparar adequadamente, para que não venha se frustrar, ou seja, porque não conseguiu numa primeira vez entrar numa eleição por conta desse sistema político nosso, né, ou seja, porque se decepcionou quando se tornou um mandatário, né, não era aquilo que eu imaginava. Não vai ser, não é, mas o papel precisa ser esse, não é, de insistência. É isso que, de uma certa forma, tento deixar uma mensagem positiva, não é? Vamos tentar insistir para que um cenário mude, não é? Mas, infelizmente, pelo menos no ambiente nacional, eu vejo ainda muito problemático essa nossa polarização e não vejo uma terceira via efetivamente sendo construída ou já consolidada, né? Bom, eu não sei se eu deveria responder também, tá? Pode devo falar. dar continuidade? Pode falar, Marcelo. Veja, eu particularmente, eu concordo com a professora Daniela, tá? Eu acho que o ambiente de polarização ele vai ser preservado. Quando eu citei a pandemia, desculpa, a CPI da Covid, o que eu estava falando da CPI da Covid parece que é um instrumento por excelência para preservar a polarização até o final de 2022, quando ocorrerá o pleito eleitoral. Isso é o que há de pior. Por qual razão? Porque no ambiente polarizado, você não trabalha da perspectiva da solução de projetos, da solução de problemas por meio de projetos que sejam dialogados por todos os segmentos sociais. Não tem como você fazer isso. No ambiente de polarização, você tem uma perspectiva, outra perspectiva, um caminho, outro caminho. E os dois estão guerreando, utilizando todas as armas que eles têm à sua disposição para mostrar que o seu caminho é mais adequado. Eu vejo que essa polarização vai continuar até o ano que vem. E dentro dessa polarização, me parece, posso estar enganado, que um dos elementos, uma das peças já está muito bem configurada ou muito bem posicionada, que é o presidente da República. O presidente da República, no ambiente de polarização, ele sai muito melhor. A polarização lhe beneficia. Por qual razão? Porque ele é um indivíduo que é muito direto, objetivo, e ele é muito pragmático no seu discurso. Ele fala o discurso na linguagem do povo. E ele nesse ambiente de polarização, ele pode falar de uma maneira muito simples e ele pode, já está configurado. Ele é uma das peças relevantes. A outra peça, como a professora Daniela colocou, poderia vir de uma terceira via, também não acredito que virá da terceira via. Por quê? Porque essa terceira via, ela não me parece configurada, mesmo porque, e não vou citar lideranças, porque algumas dessas lideranças eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, mas se perderam na ideia de ser terceira via, quando ficam apontando e falando mal de um lado e falar mal do outro.
Eles têm que colocar na cabeça deles que a terceira via não virá falando mal de ninguém. A terceira via virá apresentando projetos. Ao invés de estar dizendo que tal presidente não presta, que outro presidente não prestou, que os dois são iguais, isso não significa nada. Por qual razão? Porque você, até dentro da figura bíblica, você é um morno, e o morno não interessa para ninguém. A terceira via é a busca da convergência, mas ser busca da convergência não é ser morno. A busca da convergência é dizer, objetivamente, são esses os pontos. Esses são esses pontos, e objetivamente nós vamos atrás dele. E mais, se houver alguém que vai ser excluído ou ficar em polarização, são os radicais que não aceitam, em hipótese alguma, qualquer caminho de diálogo. E o diálogo, ele é necessariamente transparente, porque se faz diálogo sem transparência, você simplesmente está embarcando não em diálogo, você está embarcando em conluios, está embarcando em caminhos subreptícios, está embarcando no porão, e não é isso que interessa. Então, não me parece que essa terceira via virá, e ela está perdida. Eu não vou citar partidos nem citar liderança, como eu falei, eu tenho um carinho enorme por alguns, mas eu já falei diretamente para eles que você está fazendo totalmente errado e você vai dançar, você vai perder, inclusive, os votos que você teve, porque você está irritando todo mundo. Tá? Eu não sei se professor, posso complementar exatamente nessa linha do que o senhor está falando, né? Da gente pensar que são novamente projetos, não posso nem chamar de projetos, né? Mas posições contra algo, né? E não projetos que nós podemos visualizar, que estão efetivamente pensando políticas públicas que são baseados em evidências, que traz transparência, que implementa a tecnologia, que nós precisamos efetivamente da tecnologia para que a gente possa gerar dados e, a partir disso, ter elementos concretos para implementar políticas públicas que são baseadas em evidências. E quando a gente está falando nisso, basicamente a gente está falando em diminuir o achismo na tomada de decisão. Não é o tomador de decisão falando o que ele pensa, não é o que ele acha que pode acontecer, o que ele vai acontecer, ou o que ele viu uma certa vez. Não é isso. Não é você conseguir ter um conjunto de dados, você ter pesquisas adequadas, você ter um método científico que vai te colocar ali numa posição de falar, bom, eu posso tomar determinada decisão, porque baseados nos dados X, Y, Z, nós estão indicando o caminho Y, né, que eu posso adequadamente seguir. E é isso que nós precisamos ficar atentos, né, naqueles que apresentam efetivamente projetos, e não naqueles que ficam gastando tempo em falar, eu sou contra isso. Quando a gente está falando apenas em discurso, né, o que isso significa para a população? Ao final, qual é o impacto que isso tem para a população? Absolutamente nenhum. Né? O impacto que a gente pode visualizar para a população são aqueles projetos que eles são adequados, que são bem feitos, e aí, obviamente, quando a gente vai, e eu participei da coordenação do plano de governo do André Matarazzo, qual era o grande problema ali, para qualquer um que fez já planos de governo, tá? Eram dados. Gente, a gente precisa ficar caçando dados de uma forma absurda. Se demora dias e dias e dias para a gente conseguir dados básicos sobre elementos essenciais da nossa cidade ou do nosso estado. Não é? Isso, efetivamente, é um absurdo. E como nós podemos mudar isso? Nós podemos mudar, efetivamente, ampliando, não é, ou implementando tecnologia, não é, para que a gente possa coletar os dados de uma forma adequada, de forma transparente, para que a gente consiga melhorar as nossas políticas públicas que são aplicadas não só na cidade, mas no estado e, consequentemente, em todo o país. Não é? E, claro, consequentemente, a gente tem o que junto com isso? Né? Enfrentamento à corrupção. Porque se você tem dados, né, em tecnologia que dão transparência adequada, a forma como essas políticas públicas são implementadas e as necessidades da população, bem como a sua participação no processo de elaboração também de determinadas políticas públicas, a gente consegue também enfrentar de uma forma mais efetiva, não é, a corrupção em todos os níveis aqui do nosso país dentro da política. Não é? Então, Daniela, é um recado que é mais importante também. Pode falar. Posso fazer? E isso não é tecnocracia.
Porque quando houve aquela ideia da tecnocracia antes, o que se imaginar? Eu vou trazer um técnico que seja técnico em determinado segmento, ele vai implantar tecnicamente, sem ouvir e sem entender o que a sociedade quer. Ele tem modelos prontos, tecnicamente prontos. Isso não é tecnocracia. Isso é colocar a política na sua função, que é a busca do entendimento do problema e trazer para o diálogo. Isso que você está falando em termos da política por evidências, não é é muito pelo contrário, afasta, porque a política fazendo exatamente aquilo que ela é, a tratar do entendimento do problema e fazer o diálogo para verificar qual é a viabilidade. Porque muitas vezes você pode ter tecnicamente a solução perfeita, você aplica a solução perfeita tecnicamente no ouvir a sociedade, você descobre que essa tecnicamente é perfeito num livro, mas na sociedade você está matando milhares de pessoas, porque aquele problema técnico não se aplica à realidade da vida. Ou seja, agora, quando você não tem esse tipo de atitude que você está falando aí, a política ela fica polarizada e aí de fazer projetos e políticas públicas baseados em evidências, você tem o quê? Discursos apaixonados para dizer que pode resolver o problema. Baseado em quê? É muito simples. O que distingue o profissional do amador não é dizer o que quer ou o que deve ser feito. O que distingue o profissional do amador é que o profissional, e a política também tem profissionais no bom sentido, é dizer como vai ser feito. Você não diz como vai ser feito se você não tiver dados, não tiver evidência, se você não tiver a técnica perfeita, sem ser a tecnocracia. Isso não quer dizer também... Professora Daniela, desculpa eu interromper vocês, o papo tá bom, mas eu vou precisar convidar vocês para a gente fazer um parte 2 desse programa, porque a gente chegou aos minutos finais, mas eu agradeço muito todos os esclarecimentos e volto a falar com vocês nos bastidores para a gente voltar nessa discussão. Obrigada, viu? Obrigada, Thay. Muito obrigada pela oportunidade aqui de conversar com você, com o professor Suano, né, e com os telespectadores também aqui da Alesp, da TV Alesp. Obrigada. Muito obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.